Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre eletrólise ígnea e resolver alguns exercícios. Vamos lá? Nós sabemos que a eletrólise é o processo inverso da pilha, ou seja, a pilha produz energia elétrica através de uma reação química. E a eletrólise usa a energia elétrica para forçar a ocorrência de uma reação química, não uma espontânea. Tá? Então, a eletrólise, ela é um meio de obter várias substâncias que não são encontradas na natureza, como cloro, iodo, soda cáustica e outras substâncias que servem de matéria-prima em vários ramos da indústria, como indústria de medicamentos, de alimentos, produtos têxteis, derivados de petróleo e por aí vai. Então, cada tipo de eletrólise que existe, a ígnea e a em meio aquoso, ela tem uma aplicação. A eletrólise em meio aquoso, a gente vai dissolver a substância iônica em água para que ela apresente íons livres, tá? Já que esses íons é que vão sofrer oxidação ou eles vão sofrer redução. Na eletrólise ígnea, a gente vai pegar a substância iônica, vai aquecê-la até a fusão total. E aí, essa substância iônica, por exemplo, sal de cozinha, sólido, após o aquecimento, ele vai se transformar em líquido. E essa substância líquida, após a fusão completa, ela vai fornecer os íons necessários para a eletrólise acontecer, tá? Então, você tem aqui íons livres que vão sofrer o processo de oxidação ou de redução. Então, vamos ver aqui um esquema básico aí da eletrólise ígnea. Então, os eletrodos que são usados aí, eles podem ser inertes, quer dizer, eles não sofrem nenhum tipo de alteração durante o processo de eletrólise, eles não reagem, ou eletrodos ativos, que eles podem sofrer algum tipo de alteração. Os mais usados são os inertes, que pode ser de platina ou de grafite. Então, você tem aqui, ó, um eletrodo aqui, um eletrodo aqui, tá? A substância que vai sofrer eletrólise, ela é colocada dentro de uma cuba ou de uma célula eletrolítica, tá? E esses eletrodos aqui, eles estão ligados por uma pilha ou uma bateria, tá? Então, o polo negativo da bateria, ele fornece elétrons para um dos eletrodos. Aí, esse eletrodo, ele vai ficar com uma carga negativa e ele vai atrair os cátions, tá? Dessa substância que sofreu a fusão. Então, como ele atrai os cátions, então esse eletrodo negativo vai se chamar cátodo, e é no cátodo que ocorre a redução. Lembra lá na aula de eletrólise em solução aquosa, ó, cátodo é consoante, ocorre redução consoante, tá? Para você lembrar aonde é que acontece a redução. Então, ó, olha o fluxo de elétrons aqui, ó. O fluxo de elétrons, ele vai do polo positivo para o negativo. Então, o cátodo é onde recebe os elétrons, os cátions que estão aqui na cuba eletrolítica, eles vão ser atraídas pelo polo negativo e aí vai acontecer a redução, tá? Bom, o eletrodo positivo, ele atrai ânions, tá? Por isso ele é chamado de ânodo. Então, os ânions, eles descarregam seus elétrons no ânodo e sofrem oxidação. Então, ó, ânodo, consoante, oxidação, consoante. Então, no ânodo sempre ocorre oxidação, no cátodo sempre ocorre a redução. Então, ó, o ânodo é aquele polo positivo e os ânions que estão aqui fundidos, eles vão ser atraídos pelo polo positivo. Então, lembre-se, cargas opostas se atraem. Então, vamos dar um exemplo aqui da eletrólise do cloreto de sódio. Então, você pegou lá o cloreto de sódio líquido, ele foi fundido, tá? Então, ele vai fornecer
os cátions Na+, e os ânions Cl-, líquido, tá? Não é uma reação em solução aquosa. Bom, o cátodo é aquele polo que vai receber os elétrons da pilha, e ele se torna, então, um polo negativo, atraindo os cátions Na+. Então, esses íons Na+, eles recebem elétrons. Então, ó, como a carga do Na é 1+, ele vai receber um elétron, tá? E vai acontecer a redução, produzindo Na zero. A carga vai de +1 para 0, por isso que é redução. E ele vai produzir sódio metálico, que é sólido, tá? Então, essa reação aí é a reação de redução. No ânodo, ele vai atrair os ânions, tá? Esses íons, eles perdem seus elétrons em contato com o ânodo e por isso sofre oxidação. Então, o que acontece? O Cl-, ele vai transferir os elétrons dele, ele vai ficar com carga 0, tá? Por isso que a gente chama de oxidação, ó. A carga foi de -1 para 0, aumentou o NOx, então ele sofreu oxidação. Os átomos de cloro, por sua vez, como ele se transformou em átomo, ele tem 7 elétrons só na camada de valência. Então, eles vão precisar se ligar 2 a 2 para poder formar o gás cloro, que é o Cl2. Então, um resuminho. Então, o ânodo transfere os elétrons, é o polo positivo, atrai ânions, ocorre oxidação. O cátodo recebe elétrons, é o polo negativo, porque elétron é uma partícula negativa. Ele atrai os cátions, que são positivos, e ocorre redução. Lembre-se, ó, a pilha ou bateria usada para gerar corrente elétrica, ela deve ter uma DTP igual ou maior que a DDP da reação que você quer produzir. Então, olha um exercício. Na eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, obtiveram-se gás cloro no ânodo e magnésio metálico no cátodo. Então, para tal processo, indique as equações que representam as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo. Então, lembra, ó, no cátodo acontece a redução, no ânodo acontece a oxidação. O que é redução? É o processo onde o cátion vai receber elétron. E o ânodo é o processo onde o ânion, que é a espécie negativa, ele vai se transformar num átomo neutro, vai fornecer elétrons, e aí ele vai se ligar lá com o outro átomo igual para poder fazer a substância simples. Então, no cátodo acontece isso, ó. O magnésio 2+, que é o cátion aqui da nossa substância, ele está no estado líquido, porque é uma eletrólise ígnea, ele vai receber 2 elétrons, por que 2 elétrons? Para poder neutralizar, zerar essa carga aqui, esse 2+. E ele vai se transformar no magnésio metálico, Mg0, que é sólido, tá? No ânodo, vai acontecer a oxidação. Então, você tem ó, o Cl- líquido, tá? Aí, ele vai fornecer elétrons, mas ele tá falando aqui que forma o gás cloro. Então, ó, o gás cloro é Cl2, tá? Então, a gente tem que balancear. Como tem 2 cloros aqui, então vai ter que ser 2 cloretos aqui. Cada cloro fornece um elétron, então serão fornecidos 2 elétrons. Ele está pedindo a equação global. Então, o que você faz para conseguir a equação da reação global? Você soma essas duas aqui, ó. Tudo que tiver antes da seta e depois em quantidades iguais, você cancela. Então, ó, você tem 2 elétrons antes, 2 elétrons depois. Então, os elétrons aí serão cancelados, porque todo elétron que for liberado, ele vai ser consumido. Você tem, antes da seta, o magnésio, Mg2+, líquido, mais
o cloreto, ó, 2Cl líquido, carga negativa. E quais são os produtos formados? Ó, magnésio, então Mg0 sólido, mais Cl2, que é o gás cloro, tá? E a equação já sai balanceada, ó. Você tem 2 Cls aqui, 2 aqui e um magnésio de cada lado, certo? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!